Vamos lá no livro de Salmos. Você vai entender o porquê. O que é que está na mente e no coração de Deus? Qual é o seu propósito, o propósito de Deus? Então vamos lá no livro de Salmos, o de número 8. A partir do versículo de número 4, eu estarei usando a versão NVI. Você pode acompanhar pelo telão. Livro de Salmos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 4. Pergunto: que é o homem? Para que com ele te importes. O que é o homem? E o filho do homem? Para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, os seres celestiais. Igreja, um pouco menor como criatura. A partir do momento que a pessoa se converte, recebe a Cristo como Salvador, nasce de novo, ele passa a ser filho. Quem aqui é filho de Deus? Então, como criatura, aqui está dizendo, tu o fizeste um pouco menor, inferior, um pouco menor do que os seres celestiais. Aleluia. E o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar. Olha que coisa linda, tremenda. Glória, honra, domínio. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés, tudo puseste. A igreja dá um glória a Deus. Ou seja, Deus criou o homem para governar. Ter o domínio. Lá no início, no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, você encontra isso. Então, meu Deus e meu Pai, nós queremos compartilhar a Tua palavra, então fala a Tua igreja. Espírito Santo nos ensina, ministra, eis aí o Teu povo. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Então, desocupe as tuas mãos para que você tenha plena liberdade. Pode aplaudir esta palavra. Pode aplaudir com vontade, igreja. Vai dando glória a Deus. Então, para que você entenda isso, se assenta e permita que essa ministração, esta palavra, encontre lugar, não somente na tua mente, mas no teu coração. Que esta palavra venha impregnar o teu espírito. Deus criou o homem, esse é o plano original de Deus no início, para que o homem tivesse domínio. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem foi que criou os céus e a terra, igreja? Deus.
Agora olha o versículo de número 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele, ô glória. Por que será que Deus primeiro cria o homem à sua imagem e semelhança, e logo em seguida entrega o domínio? Olha o versículo seguinte, o versículo de número 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra, dominem. A palavra imagem, no original hebraico, isso é importante que você saiba, a palavra imagem, lá no original, lá no hebraico, tem o sentido de natureza, natureza espiritual, caráter. Então Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua própria natureza espiritual, com caráter, com atributos morais. Façamos o homem à nossa imagem, e que ele tenha a nossa natureza. Esse foi o propósito pelo qual Deus criou o homem. Nós estamos respondendo uma pergunta: por que eu existo? Por que eu nasci? O que é que Deus tem comigo? Qual é o propósito? Você foi criado para governar, ter autoridade, domínio. Mas o que aconteceu? O homem pecou, desobedeceu a Deus, a queda, e essa autoridade, esse poder que o homem recebeu da parte de Deus para governar, dominar, foi perdido. Por que é que Jesus veio? Para restaurar o homem à sua posição inicial. A posição que Deus planejou lá no início. Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E uma vez que Jesus morre na cruz do Calvário, ele paga o preço, não com prata e ouro, mas com seu próprio sangue. Ele nos compra novamente. Uma vez que o homem pecou, desobedeceu a Deus, separado de Deus, o homem perde
aquele domínio. Jesus vai e nos compra com o seu próprio sangue e nos redime, nos resgata para Deus novamente. Quem está entendendo? Porque, queridos, não foi Deus que criou o homem pecador. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Para Deus, o homem pecador é algo anormal para Deus. Por isso que há necessidade do homem nascer novamente. Nascer da água e do Espírito. E quando a pessoa se converte e recebe a Cristo, que ele passa a ser templo, morada do Espírito Santo, ele é levado de volta. Lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando Adão desfrutava do bom e do melhor, que ele tinha autoridade sobre todas as obras das mãos do Senhor. Então, olha a importância. Você não é qualquer um. Você não é um coitadinho. Recebeu a Cristo como Salvador, nasceu de novo. Você passou a ter novamente, você foi resgatado. Você foi arrancado das mãos de Satanás, pois quando o homem pecou, ele entregou o domínio para Satanás. Jesus vem, paga o preço, nos redime, paga o preço com o seu sangue e nos leva de volta para Deus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Olha a importância do plano da salvação. Que o homem retornasse ao plano original de Deus. Que passasse a ter o domínio. Vamos lá comigo. No livro aos Efésios. No livro aos Efésios, capítulo de número 2. E o versículo de número 6. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar, aonde, igreja? Nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Você não está assentado no chão. Você está assentado com Cristo aonde? Nas regiões celestiais. E tudo está debaixo dos pés do Senhor. E se a igreja é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, tudo está debaixo dos nossos pés. Então diga: eu tenho autoridade e poder para ordenar. Você nasceu para isso. Você nasceu para dominar, governar. Deus nos deu autoridade e poder. E nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Recebeu a Cristo, se converteu, nasceu de novo, é templo, morada do Espírito Santo, é filho de Deus. Queridos, você foi restaurado. Você foi restaurado. Você não é mais qualquer pessoa, não. Levante a cabeça, pode encher o peito e declare: eu sou filho, eu tenho a natureza do meu Pai. Declare isso, diga: eu sou filho e tenho a natureza do meu Pai. Aleluia! Oh! Aleluia! Nós somos, a Bíblia nos ensina isso, que nós somos co-herdeiros com Cristo.
tudo que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, como herdeiro, Ele recebeu do Pai, nós somos co-herdeiros, vamos receber juntamente com Ele. Gente, isso é a coisa mais linda que existe. Se você tivesse entendimento, se você realmente ter a certeza de quem você é, às vezes a pessoa, ela está nessa terra, e a grande maioria, viu, igreja, ela não sabe por que que ela nasceu, por que que ela existe, o que ela veio fazer nessa terra, e ela não sabendo disso, ela se deixa levar por qualquer situação. Ela é uma pessoa inconstante, insegura, porque ela não sabe quem ela é, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então ela se deixa levar, por exemplo, pela moda. Ah, está todo mundo cortando o cabelo desse jeito, eu vou fazer o mesmo. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Ah, estão usando aí um tipo de roupa, um tipo de tênis. Vou usar também. Ela vai se deixando levar. Ela não tem uma firmeza exatamente de quem ela é. Ah, está todo mundo fazendo tatuagem. Ah, vou me tatuar também. Vou fazer uma tatuagem, porque está todo mundo fazendo tatuagem. Então é uma pessoa insegura. É uma pessoa que não sabe qual é a sua identidade, qual é a sua posição, por que que ela existe, por que que ela está aqui nessa terra. É uma pessoa inconstante. Ela vai se deixando levar por aquilo que está acontecendo. Quem está aqui comigo dá um glória a Deus. Agora, quando você sabe por que que você existe, qual é o propósito de Deus com você, meu irmão, você fica focado. Você não desiste fácil. Você não se abate. Você vai à luta, porque você sabe quem você é. Qual é a posição que você ocupa em Cristo? Oh, glória! Nada te derruba. Nada te derruba, porque você sabe, eu tenho autoridade. Olha o que o Senhor Jesus disse. Quem aqui é filho de Deus, dá um glória a Deus. Coloca Mateus, eu não pedi, mas coloca para mim Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28 e o versículo de número 18. Deixa eu ver, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda autoridade. Diga autoridade. Foi-me dada toda autoridade nos céus e na... Então Jesus, ele recebeu do Pai, de Deus o Pai, toda a autoridade. E aqui no original grego, você já deve ter ouvido falar essa palavra, exousia. Você já deve ter ouvido falar. Exousia é uma palavra grega que significa autoridade com poder. Ou seja, Jesus não somente tem autoridade, ele também tem poder para fazer acontecer. Vai comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. E o versículo de número 19. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu lhes dei autoridade
O que é autoridade? Eu já expliquei. Autoridade com poder. Eu vos dei autoridade para pisarem serpentes, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. A igreja. Aleluia. Você recebeu essa autoridade. Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Todo o mal está debaixo dos teus pés. Você não é, eu vou repetir, você não é um coitadinho. Pare de ficar reclamando, ninguém tem dó de mim, ninguém me ajuda. Olha, ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção, eu sou um coitadinho. Não. Você é uma pessoa especial. Você foi criado com um propósito. Você recebeu autoridade da parte de Deus. Autoridade com poder. Vou dar um exemplo para ilustrar. Olha para cá. Deixa eu dar esse exemplo para ilustrar o sentido dessa palavra autoridade. Porque muitos acham que autoridade e poder é a mesma coisa. Não. Existe uma diferença. Por exemplo, um empresário. Na empresa que é dele, propriedade dele, que ele é dono, ali dentro ele tem autoridade, porque ele é o dono. Ele tem autoridade. Se entrar uma pessoa estranha, uma pessoa que não foi convidada, e essa pessoa estranha entra na empresa, o dono, aquele que tem autoridade, ele pode chegar para essa pessoa estranha e dizer: pode sair. Pode sair. Ele tem autoridade para fazer isso. Porque ele é o dono. Ele é o proprietário da empresa. Ninguém pode ir entrando sem ser convidado. E porque ele tem autoridade, ele pode chegar para essa pessoa e dizer: fora, pode sair. Só que ele não pode chegar na base da violência. A pessoa não quer sair. Ele não pode chegar na base da violência, na base do soco, e pôr a pessoa para fora. O que ele tem que fazer? Ele tem poder, autoridade, para ligar para a polícia. Ele liga para a polícia e diz assim: olha, tem um invasor aqui na minha empresa, na minha propriedade. A polícia vem, porque recebeu do dono, daquele que tem autoridade, recebeu permissão para entrar e tirar à força, se for necessário, o intruso. Inclusive, a polícia tem o poder, porque recebeu a autoridade do dono da empresa para agir lá dentro. A polícia tem até o poder de usar de violência para tirar a pessoa. Percebeu a diferença? Quem entendeu, dá um glória a Deus. É como na sua casa. Você manda ali, pelo menos naquele espaço, que é a sua casa, que é a sua propriedade. Lá dentro quem manda é você. Lá você tem autoridade. Você é o dono, é o proprietário. Você tem autoridade. Se de repente a polícia, olha só, eu estou usando um exemplo forte aqui, quiser entrar na sua casa sem a sua permissão, não pode. Tem que ter um mandato.
ela não pode simplesmente ir invadindo, entrando na sua casa, porque lá dentro quem é autoridade é você. Ela tem que ter um mandato judicial para poder entrar e revistar se for o caso. Mas lá dentro quem manda é você. A autoridade te pertence. Você é o dono, é o proprietário. E você tem essa autoridade para ordenar, para determinar que o mal, doenças, problemas, saia da tua vida. Você tem poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Isso você recebeu de Deus. Você não é nenhum coitadinho. Levanta a sua cabeça e diga: eu sou parecido com o meu Pai. Quem crê nisso aqui, dá um glória a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Vamos lá. Antes do pecado, no jardim do Éden, Adão e Eva, eles tinham, isso antes do pecado, eles tinham algum sentimento de medo? Lógico que não. Eles viviam ali no jardim do Éden, em paz, harmonia, Deus se manifestava, o homem conversava face a face com Deus, com o Criador, Deus ensinava o homem, não havia dor, não havia sofrimento, não havia doenças, não havia pobreza, não havia corrupção, não havia lágrimas, não havia divórcio. Tudo isso Deus planejou. É isso que Deus quer para os seus filhos. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Não havia esse sentimento de medo. O medo entrou quando o homem pecou. Quando ele desobedeceu a Deus, que ele ouviu a voz do Senhor soar no jardim: Adão, onde estás? Ele correu e se escondeu. E Deus pergunta: Adão, será que Deus sabia onde ele estava? Onde ele estava escondido? Sabia. Será que Deus já sabia que o homem havia pecado, havia caído? Deus sabia. Mas Deus está à procura do homem. Adão, onde estás? Quando ele se apresenta, o que é que ele diz? Eu me escondi porque eu tive medo. Mas Deus criou o homem para que ele não sentisse medo. Agora, esse sentimento acaba freando, brecando as pessoas. Ela não consegue avançar, ela não consegue crescer, ela evita correr riscos, se aventurar, porque ela fala: e se não der certo, e se a coisa não funcionar, e esse medo vai tomando conta da pessoa, e acaba barrando o crescimento dela. Mas o medo entrou por causa do pecado. Quantas vezes, amados, você encontra na Bíblia Deus dizendo: não temas, não temas, não temas. Porque o medo, o pavor, o terror não é de Deus. Deus não criou o homem para sentir pavor, ficar apavorado, ter medo. Isso é consequência, é produto da queda do homem. Mas não foi assim que Deus planejou. Jesus chega para os seus discípulos
e diz assim, ele dá uma ordem, preste atenção. Passemos para o outro lado. Qual foi a palavra? Vamos entrar no barco, vamos atravessar o mar da Galileia e chegar do outro lado. Esta foi a palavra. Quantos aqui creem na palavra de Deus? Quantos têm a certeza que aquilo que Deus fala, Ele cumpre? Que Deus não mente? Quantos têm a certeza disso? Dá um glória a Deus. Quando Jesus disse, passemos para o outro lado, eles deveriam se agarrar nesta palavra. Agora eu pergunto para vocês, Jesus sabia que eles iriam enfrentar uma tempestade? Sabia. E se ele sabia, por que ele levou os seus discípulos ao encontro dessa tempestade? Por quê? E quando eles entram no barco, não demora muito, se levanta lá um temporal, uma tempestade, um vendaval, algo tão forte, tão violento, que os discípulos começam a ficar apavorados. Eles fazem de tudo para salvar aquela embarcação, porque a Bíblia diz que o vento era tão forte e o barco ia se enchendo d'água. E o que os discípulos, lá entre eles haviam 4. Dos 12, 4 eram pescadores profissionais. Pedro, Tiago, João, André, eles conheciam o mar da Galileia. Eles sabiam como se virar numa situação daquela. Mas a tempestade estava tão violenta, tão forte, e o barco chacoalhava tanto, dava a impressão que iria afundar. Eles entram em desespero, ficam apavorados, tentam salvar a embarcação. E Jesus, onde estava? Dormindo. Na popa, sua cabeça sobre uma almofada, um travesseiro. Jesus dormia tranquilamente. Jesus não estava nem aí com aquela tempestade. Ele não estava preocupado. Ele não estava sentindo medo. Amados, eu nem sei, se você me perguntar, como é que Jesus conseguiu dormir em meio a uma tempestade, o barco chacoalhando, água invadindo aquela embarcação? Como é que Jesus conseguia dormir ali? Mas os discípulos estavam apavorados. Vai comigo, eu quero te ensinar algo aqui. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo de número 35, eu vou ler rapidamente. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Olha para cá, olha para cá. É como se eles chegassem para Jesus e dissessem: espera aí, não está vendo o que está acontecendo? Como é que ele consegue dormir em meio à tempestade?
Que irresponsabilidade! A gente fazendo de tudo para salvar a embarcação, e olha lá, belo, folgado, dormindo, a impressão que não está nem aí com a gente, ó, não está nem aí, ele não está se importando. É como se fosse uma reprimenda que eles estivessem dando em Jesus. Agora eu quero dizer para você, que Jesus, ele se importa sim, com tudo que está acontecendo na tua vida. Que ele não está insensível às tempestades que você tem enfrentado. Mas eu quero que você saiba que Jesus, ele está no controle de tudo. Se você tem promessa de Deus, se você crê no que Deus fala para você, então você não tem o que temer. Deus está cuidando de cada detalhe. Não tenha medo de nada. Você tem autoridade e poder. Você se converteu, recebeu a Cristo como Salvador, nasceu de novo, foi comprado por bom preço através do sangue de Cristo, Ele te redimiu, você é propriedade agora dEle, de Deus, Ele é o teu dono, você é templo, morada do Espírito Santo, você é filho de Deus, então você tem autoridade para repreender todo o mal. Você tem autoridade. Mestre, não te importa? Às vezes dá essa impressão, né, que Deus não está nem aí, né? Que Deus não está se importando, que Deus não está ouvindo a nossa oração. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Não te importas que morramos? Ele se levantou, preste atenção agora. Repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Ah, igreja, dá um glória a Deus. Você percebeu que Jesus nem orou? Deus, Pai, repreende essa tempestade. Irmãos, e no original grego, vocês sabem que eu amo a palavra, né? Eu gosto de mergulhar, eu gosto de aprender, eu gosto de pesquisar. E no original grego, essa palavra tempestade que foi usada, também significa terremoto. A palavra terremoto é tirado dessa raiz grega de tempestade. Então era um terremoto que estava acontecendo, mas Jesus dormia tranquilamente. Pastor, mas é normal, é natural. Os discípulos estavam correndo risco de vida. É normal eles sentirem medo. Mas aqui não foi só medo. Olha o que Jesus disse para eles. Olha só. Versículo de número 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão apavorados? Amados, eles caminhavam, eles estavam no dia a dia com Jesus. Eles presenciaram quantos milagres Jesus operou. Mas aqui eles estavam com medo. E Jesus diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Depois de tudo que vocês já viram, o que eu ensinei durante esse tempo que nós estamos caminhando juntos, será que vocês ainda não têm fé? E eu quero te ensinar algo. O problema aqui não foi a situação em si.
a tempestade, o vento forte. O problema aqui foi a falta de fé dos discípulos. Então eu quero dizer para você que não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, que tempestade você tem enfrentado, as circunstâncias, o que esteja acontecendo, queridos, o problema não é o ambiente, o que está acontecendo com você à sua volta. O problema é o que está dentro de você. Deus não criou o homem com esse sentimento de medo. Vocês estão entendendo, gente? Você tem autoridade. Aqui, o que eles tinham que fazer era usar da autoridade e repreender. Jesus levou de propósito, irmão. Jesus sabia que não ia durar muito, eles iriam enfrentar aquela tempestade. Jesus sabia disso, mas por que ele leva os discípulos ao encontro dessa tempestade? Para ensinar algo. Para ensinar que nós não podemos ter medo de nada. Que nós temos autoridade para repreender, para determinar, para fazer com que o milagre aconteça. Você governa, você reina, você tem poder sobre a tua vida, dá um glória a Deus. Você que crê na Bíblia, na palavra, nesse Deus cheio de autoridade. Oh, glória! O que é que Jesus fez? Quando ele veio, para que ele veio? Pegar aquilo que se havia perdido, o homem que ao cair, desobedecer a Deus, entregou todo o domínio a Satanás, se tornou escravo do diabo. Amados, é simples você entender isso. O homem foi vencido por Satanás. Quando ele desobedeceu a Deus e obedeceu à serpente, então o homem foi vencido por Satanás. E a Bíblia diz que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Uma vez que o homem foi vencido, ele se tornou escravo do diabo. Por que Jesus veio? Para nos redimir. Pegar o que se havia perdido, Deus resgata o homem dessa posição de escravidão de Satanás, paga o preço com seu sangue e compra de volta novamente. Jesus compra o homem e o leva a Deus. Resumindo, Deus pega o homem que saiu dos planos, do propósito dele, e Deus pega o homem pecador que se converteu e o leva lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, ao plano original. Você percebeu? Olha para cá. Você percebeu que o céu vai ser muito parecido com o jardim do Éden? No jardim do Éden não havia dor, não havia sofrimento, não havia doenças. O homem foi criado para viver eternamente. O homem não tinha falta de nada, vivia constantemente na presença de Deus, em paz, tranquilidade. Não é exatamente isso que nós vamos desfrutar nos céus? Os céus nada mais é do que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2.
Então Deus nos leva lá no início, o que Ele planejou, o propósito dEle para a humanidade. E nós vamos reinar juntamente com Cristo. E nós vamos reinar com Ele. Irmãos, isso é fantástico. Se você tiver esse entendimento, você vai sair daqui hoje. Você vai sair daqui cheio de fé, cheio de autoridade, cheio de poder, repreendendo tudo quanto é demônio, tudo quanto é enfermidade, tudo que está dando errado na tua vida. Eu não aceito, eu sei quem eu sou, eu tenho a minha identidade, a minha posição em Cristo, eu não vou me deixar levar por isso, por aquilo, pelo medo. Eu sei quem eu sou, eu não sou qualquer um. Eu nasci, eu estou aqui, porque eu sou mais do que vencedor e nasci para governar, reinar sobre essa terra. Aleluia! Diga assim comigo: eu tenho autoridade, eu tenho poder. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: eu sou parecido com o meu Pai. Então aplauda o nosso Deus. Aplauda o nosso Deus. Se coloque em pé em teu lugar. Se coloque em pé em teu lugar. Eu quero fazer esta oração. Eu quero te apresentar diante de Deus. Queridos, levante a cabeça. Levante a cabeça. Não fique reclamando da vida, pedindo para as pessoas terem misericórdia de você, que você nasceu para sofrer, que nada dá certo. Não, irmãos. Nós estamos aí vivendo, já chegando, toda eleição, eles usam essa expressão: todo poder emana do povo. Está na Constituição. E eles usam essa expressão: todo poder emana do povo, a favor do povo, em nome do povo. Mas para nós, isso não vale não. Para nós todo o poder emana de quem? De Deus. Todo o poder vem de Deus. Não é do povo, não. Você não precisa imitar ninguém. Se você souber quem você é, você não vai mais precisar sentir ciúme, inveja, porque eu quero, porque o outro tem, eu não tenho, porque eu quero também, porque a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Você não vai ter mais esse problema, não. Você não vai ter mais esse problema, porque você sabe quem você é. Você sabe por que você existe, por que você nasceu, por que você está aqui e qual é o propósito de Deus para a tua vida. Você não vai ficar mais nessa, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquele outro, não, vou tentar isso aqui agora, não, peraí, eu vou. Irmãos, quando você souber descobrir qual é o propósito de Deus exatamente com você nessa terra, nesse planeta, você vai se tornar um gigante. Você vai se encher de força, de energia, porque você sabe em que você tem que focar, o que você tem que fazer. O maior problema, olha para cá, é a pessoa chegar no final da sua vida se perguntando: por que eu nasci? Por que eu nasci? Pior do que viver é viver sem um propósito.
Porque uma pessoa que não tem um foco, não tem um propósito, ela sobrevive. Ela toca a vida. O que vier tá bom, é lucro. Ela não sabe por que ela existe. Então lançaram uma moda, opa, agora a moda é o tênis da Nike. Ai, irmão, quem é a Nike? Será que você vai se deixar influenciar por uma marca, um nome? Porque é moda? Então você não sabe quem você é. Vocês estão me entendendo, gente? Fecha os teus olhos. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu fui criado conforme a tua imagem, e eu tenho a mesma natureza que o Senhor. Eu nasci para governar, dominar. Eu tenho autoridade, com poder, para ordenar, determinar e as coisas acontecerem. Eu sei quem eu sou e eu não preciso imitar ninguém, porque eu sou filho do grande rei. Diga glória a Deus e aplauda ao nosso Deus bem forte. Oh!